Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje iremos falar sobre o verdadeiro casamento bíblico. O que é o casamento para Deus? Hoje vamos explorar um tema fundamental que toca a vida de muitos: o verdadeiro significado do casamento bíblico. Em um mundo onde as cerimônias, festas e a troca de alianças parecem definir a união entre um homem e uma mulher, é importante voltar nossa atenção para o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Será que o casamento é realmente definido por esses rituais humanos? Ou será que, segundo Deus, o casamento vai além das formalidades e simbolismos materiais? Neste vídeo vamos entender quando um homem e uma mulher realmente se tornam casados aos olhos de Deus, independentemente das tradições e costumes. Vamos aprofundar nossa compreensão do que é o verdadeiro casamento segundo a Bíblia. Para começarmos, precisamos entender que o casamento, segundo a Bíblia, é uma aliança espiritual. Em Gênesis capítulo 2, verso 24, lemos: "Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne." Este verso é fundamental, pois mostra que a união entre um homem e uma mulher é mais do que um contrato social, é um compromisso divino. A ideia de se tornar uma só carne vai além do físico, representando uma união emocional e espiritual. No Novo Testamento, Jesus reafirma essa verdade em Mateus capítulo 19, verso 6, quando diz: "Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separa." Aqui Jesus enfatiza que a verdadeira essência do casamento é a união que Deus instituiu, que não depende de rituais, mas do compromisso mútuo e da vontade de viver em união. O casamento é, portanto, uma aliança sagrada entre o casal e Deus. Em Malaquias capítulo 2, verso 14, encontramos um lembrete poderoso: "Porque o Senhor for testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança." Esse versículo nos mostra que Deus está ativamente envolvido na relação matrimonial. Ele é a testemunha do compromisso feito entre o homem e a mulher. Isso significa que o casamento é uma responsabilidade que envolve não só as duas pessoas, mas também o Senhor. Essa aliança espiritual é o que torna o casamento significativo e duradouro. O ato sexual no casamento, um aspecto muitas vezes confundido, é a relação entre o ato sexual e o casamento. A Bíblia nos ensina que o ato sexual é uma expressão da união entre um homem e uma mulher. No entanto, essa união deve ocorrer dentro do contexto do casamento. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 18, lemos: "Fugir da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo." Esse versículo nos adverte sobre a gravidade do pecado sexual. A fornicação
que a relação sexual fora do casamento é considerada um pecado sério aos olhos de Deus. O ato sexual fora do casamento não é visto como uma expressão de amor, mas como uma violação do plano de Deus para a união conjugal. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 5, verso 3, acrescenta: mas entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de qualquer tipo de impureza ou cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. A fornicação, portanto, não é apenas uma questão de comportamento, mas de desvio do propósito divino para o casamento. A relação sexual deve ser um reflexo da aliança estabelecida entre o marido e mulher, onde ambos se comprometem e serem fiéis um ao outro. O verdadeiro compromisso. Agora vamos nos perguntar como um homem e uma mulher podem se considerar casados aos olhos de Deus. A resposta não está nas festas, nos anéis ou nas formalidades. O verdadeiro casamento acontece quando há um compromisso genuíno de amor e fidelidade. A Bíblia nos ensina que esse compromisso deve ser evidente em várias áreas. Compromisso espiritual. O casal deve estar disposto a buscar a vontade de Deus em sua união. Isso envolve oração, leitura da Bíblia e comunhão com os outros cristãos. Em Colossenses capítulo 3, verso 19, Paulo orienta: maridos, amem suas mulheres e não a tratem com amargura. Esse amor deve ser sacrificial e incondicional, refletindo o amor de Cristo pela Igreja. Fidelidade e respeito. O respeito mútuo é fundamental para o casamento saudável. Efésios capítulo 5, verso 21 diz: sujeitamo-nos uns aos outros no temor de Cristo. Essa disposição de submeter-se um ao outro é o que constrói uma base sólida para a relação. Planejamento e compromisso. O casal deve estar disposto a planejar um futuro juntos, incluindo a vontade de construir uma família e criar filhos se assim desejarem. A Bíblia fala sobre a importância de um lar fundamentado na fé em Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração, ensine-as com persistência a seus filhos. Isso mostra que o compromisso vai além do presente, envolvendo o futuro e a educação dos filhos. A diferença entre casamento e fornicação. É crucial entender a diferença entre um casamento verdadeiro e a fornicação. A fornicação é a relação sexual entre pessoas que não têm um compromisso matrimonial. Em Hebreus capítulo 13, verso 4, lemos: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, pois Deus julgará os imorais adúlteros. Esse versículo ressalta que o casamento deve ser honrado e o ato sexual, quando praticado fora desse compromisso, é uma ofensa a Deus. A fornicação é vista como uma violação da santidade da união matrimonial, que foi estabelecida por Deus desde a criação.
As consequências da fornicação. Além das implicações espirituais, a fornicação traz consigo consequências emocionais e físicas. Muitas vezes, aqueles que se envolvem em relações sexuais fora do casamento podem experimentar dor, desgosto e desilusão. Isso se deve ao fato de que a relação sexual é uma entrega profunda de si mesmo. Sem o compromisso do casamento, essa entrega pode levar a sentirmos de insegurança e desconfiança. A Bíblia nos adverte sobre essas consequências em Provérbios capítulo 5, versos 15 a 20, onde se fala sobre a fidelidade no casamento e as armadilhas da infidelidade. Os versículos alertam para os perigos de se envolver com a imoralidade e como isso pode levar a um caminho de destruição. Curiosidades sobre o casamento na Bíblia. Para enriquecer nossa compreensão, é interessante absorver algumas curiosidades sobre o casamento na Bíblia. A primeira união. A primeira menção de um casamento na Bíblia é entre Adão e Eva, em Gênesis capítulo 2, que estabelece o padrão para todas as uniões futuras. As bodas de Canaã. Jesus realizou seu primeiro milagre em um casamento, transformando água em vinho, como vemos em João capítulo 2. Isso mostra a importância do casamento na vida social e espiritual da comunidade. O papel das mulheres na Bíblia. As mulheres têm um papel central no casamento. Em Provérbios capítulo 31, versos 10 a 30, encontramos uma descrição da mulher virtuosa, que é a parceira ideal no casamento. A importância do compromisso com Deus. O compromisso com Deus é a base do verdadeiro casamento. Em Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e 10, lemos: melhor é sereis dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o seu companheiro, mas aí do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Esse verso ressalta a importância de ter um parceiro que está comprometido não só com você, mas também com Deus. Um casamento baseado em Deus é um casamento que se sustenta em tempos difíceis e que floresce em tempos de alegria. O verdadeiro casamento bíblico é uma aliança que transcende rituais e cerimônias. É um compromisso profundo entre um homem e uma mulher diante de Deus, que envolve amor, fidelidade e respeito mútuo. A relação sexual é uma expressão desse amor, mas deve ser vivida dentro do contexto sagrado do casamento. A fornicação, por outro lado, é uma violação do plano divino que pode levar à dor e desilusão. A Bíblia nos ensina que o verdadeiro valor do casamento está no coração do cônjuge e na aliança que eles fazem diante de Deus. O verdadeiro casamento bíblico é uma aliança que transcende rituais e cerimônias. É um compromisso profundo entre um homem e uma mulher diante de Deus, que envolve amor, fidelidade e respeito mútuo. A relação sexual é uma expressão desse amor, mas deve ser vivida dentro do contexto sagrado do casamento.
A fornicação, por outro lado, é uma violação do plano divino que pode levar à dor e desilusão. A Bíblia nos ensina que o verdadeiro valor do casamento está no coração do cônjuge e na aliança que eles fazem diante de Deus. O casamento como refúgio espiritual, quando um casal vive em conformidade com os princípios bíblicos do casamento, eles criam um ambiente onde Deus pode operar de maneira poderosa. Em Salmos, capítulo 127, verso 1, lemos: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso não mostra que sem a presença de Deus, o casamento pode enfrentar dificuldades insuportáveis. O compromisso espiritual, a oração em conjunto e a busca pela orientação divina são essenciais para um relacionamento sólido. O impacto na família e na comunidade. O casamento também desempenha um papel crucial na formação de família e na edificação da comunidade. Quando um casal vive em unidade e amor, isso se reflete na criação de filhos saudáveis e no fortalecimento da sociedade. Em Provérbios capítulo 14, verso 1, encontramos: a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com suas próprias mãos. Uma mulher sábia, ao se comprometer com o casamento e com a criação dos filhos, constrói uma base sólida para sua família, que por sua vez influencia positivamente a comunidade ao seu redor. A necessidade de crescimento pessoal e espiritual. Além disso, o verdadeiro casamento exige que ambos os parceiros estejam comprometidos com o crescimento pessoal e espiritual. Em Filipenses capítulo 2, verso 5, Paulo nos exorta: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso implica que, como cônjuges, devemos buscar refletir o caráter de Cristo em nossas interações diárias. Isso se traduz em amor, perdão e compreensão. O crescimento espiritual é um elemento vital que sustenta o casamento e ajuda o casal a enfrentar os desafios da vida. A comunicação como pilar do casamento. Outro aspecto importante do casamento é a comunicação. A comunicação aberta e honesta é fundamental para resolver conflitos e construir um relacionamento saudável. Em Tiago, capítulo 1, verso 19, somos instruídos: sabeis isto, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Essa passagem nos lembra da importância de ouvir antes de falar e de ser paciente nas discussões. A boa comunicação é uma prática que deve ser cultivada constantemente para fortalecer a relação e evitar desinteresses e desentendimentos. O papel do perdão. O perdão é um dos componentes essenciais em qualquer relacionamento, e no casamento isso se torna ainda mais crítico. Em Colossenses capítulo 3, verso 13, encontramos: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim fazeis vós também. A capacidade de perdoar e de buscar o perdão é fundamental para a saúde do relacionamento.
Isso demonstra a disposição de ambos os cônjuges em priorizar a união sobre o orgulho ou mágoas do passado. O casamento é a vida em comunidade. Além das dinâmicas internas do casamento, devemos também considerar como a união de um casal impacta a sua comunidade. Um casal comprometido pode ser testemunho poderoso do amor de Cristo. Em Mateus capítulo 5, verso 14, Jesus nos lembra: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Isso significa que, vivendo em harmonia e amor, um casal não apenas abençoa sua família, mas também se torna uma luz para aqueles ao seu redor. É isso que Deus quer da gente, meus irmãos, que formemos famílias saudáveis, íntegras e virtuosas, mostrando o exemplo de um casamento saudável. É fundamentado na palavra de Deus, o desafio das pressões externas. Porém, é importante reconhecer que muitos casais enfrentam pressões externas que podem ameaçar seu compromisso, seja através de problemas financeiros, estresse no trabalho ou influências culturais que desvalorizam o casamento. Esses desafios podem criar fissuras na união. É nesse contexto que a oração se torna uma ferramenta poderosa. Em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 encontramos: não andeis ansiosos de coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Confiar em Deus e apresentar as dificuldades do relacionamento em oração pode trazer paz e restaurar a união. A importância da mentoria e do apoio. Para muitos casais, ter mentores espirituais ou participar de grupos de apoio pode ser de grande ajuda. Isso fornece um espaço seguro para compartilhar desafios e obter conselhos sábios. Em Provérbios capítulo 19, verso 20, lemos: ouça conselho e aceite a instrução para que você seja sábio em seu futuro. Ter pessoas sábias ao nosso redor pode fazer uma diferença significativa no fortalecimento do casamento. Então pense bem, casais, noivos, noivas, quais são a sua roda de amigos, as pessoas que o casal mais convive. O casamento como reflexão da relação de Cristo com a igreja. Uma das comparações mais profundas do casamento na Bíblia é a relação entre Cristo e a igreja. Em Efésios capítulo 5, verso 25, Paulo afirma: maridos, amai a vossa mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse versículo nos convida a refletir sobre o nível do sacrifício e amor que deve existir entre cônjuges. A disposição de se entregar pelo outro, assim como Cristo fez por nós, é um dos mais altos padrões de amor e compromisso. Isso significa que você, homem, deve morrer por sua mulher e sua mulher deve morrer pelo seu homem, assim como Cristo morreu por todos nós. O casamento como oportunidade de crescimento pessoal
pessoal. Finalmente, o casamento é também uma oportunidade de crescimento pessoal. Cada cônjuge traz consigo experiências, pontos de vista e personalidades únicas. Isso significa que, embora possam surgir desafios, essas diferenças podem se tornar um espaço de aprendizado e crescimento mútuo. Através do entendimento e da aceitação, um casal pode se tornar mais forte e mais unido, refletindo a beleza da diversidade criada por Deus. O casamento como uma jornada espiritual. Em conclusão, o verdadeiro casamento bíblico é uma jornada espiritual que se baseia na aliança feita diante de Deus. É um compromisso que vai além das palavras e dos rituais, englobando amor, respeito, perdão e a busca contínua por Deus. A fornicação, em contraste, é uma violação desse propósito divino que pode levar a sérias consequências emocionais e espirituais. Devemos lembrar que o casamento é uma reflexão da relação de Cristo com a Igreja, um espaço sagrado onde o amor é cultivado e celebrado. Ao nos comprometermos a viver de acordo com os princípios de Deus, podemos construir casamentos que não apenas sobrevivam, mas que floresçam, tornando-se faróis de luz e esperança em um mundo que muitas vezes busca desvalorizar essa instituição tão preciosa. Portanto, ao entrarmos em um relacionamento, que possamos sempre nos lembrar da importância de buscar a vontade de Deus, de amar incondicionalmente, de trabalhar juntos para edificar uma união que honre ao Senhor. Que Deus abençoe todos os casamentos e aqueles que desejam se unir em sua presença, e que nossas vidas sejam sempre um testemunho do amor divino que nos une. E se você gostou do conteúdo desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Fiquem na paz do Senhor, meus irmãos. Até o próximo vídeo.